Aleluia, te saúdo nessa noite com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação em Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você seja iluminado pela luz do Espírito Santo de Deus. Que você possa permitir que Jesus faça morada em teu coração, na tua vida, e que Ele possa transformar o teu viver nesta noite, o nosso viver. Que Deus abençoe esse lugar, Senhor, entre em cada lar, em cada vida, cada família. Abençoe cada criança, cada jovem. Faça resgate, Senhor, eficaz, em nome de Jesus Cristo. Uma palavra para o nosso coração se encontra em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, vai nos dizer assim: da morte para a vida. Antigamente, por termos desobedecido a Deus, por termos cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho desde o mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais no espaço e o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles. Vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo. E quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, porque estão unidos com Cristo. Palavra da salvação nesta noite. Palavra do Senhor vai dizer da morte para a vida. Palavra do Senhor vai dizer que Deus forma o homem do pó da terra e põe no jardim chamado Éden. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus entrega tudo na mão do homem, mas Deus dá uma ordenança. De tudo você pode comer, mas não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerá. A palavra do Senhor vai dizer que o homem desobedece a Deus. Ele ali com sua mulher, a mulher come do fruto e leva para o seu esposo. E a palavra do Senhor vai dizer que o homem sai do jardim morto. Porque o homem não entendeu. Porque havia uma serpente convencendo o homem de que Deus estava mentindo, que Deus não queria que eles conhecessem, não tivesse a sabedoria que ele tem. Mas quando eles comessem, eles se tornariam igual a Deus. Só que ninguém pode ser igual a Deus, porque igual a Deus só Ele mesmo. Não há outro ser, nem outra criatura. Deus fez até nós a imagem e semelhança, mas nós perdemos essa imagem. Porque a presença de Deus que ali estava com o homem. A comunhão de Deus com o homem. O homem desobedeceu, perdeu esse contato com Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o homem ficou afastado da presença de Deus. E que para o homem ser resgatado, a palavra do Senhor vai dizer que Deus teve que amar o próprio homem e ainda mandar tudo aquilo que ele tinha, que era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor vai dizer, olha, da morte para a vida. Porque quem nos dá a vida agora é Jesus Cristo. A vida está em Cristo Jesus. Todo aquele que encontra Jesus, recebe, crê, tem a fé no Filho de Deus, ele passa da morte para a vida. Enquanto não temos esse encontro com o Filho de Deus, ainda continuamos mortos, porque ainda não nos achegamos à presença de Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus e Ele é Deus. Então o que estava no jardim com o homem era a presença de Deus. O homem não via Deus, mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus falava com o homem. A presença do Senhor estava naquele lugar. E para nós ir para a vida eterna, para nós termos a vida eterna, temos que ter a presença de Cristo Jesus em nossa vida, porque Ele é a vida transferida de Deus Pai para nós. Então, meu amado, nesta noite eu te convido, vim. Se você ainda não veio, se você já está, permaneça em Cristo.
Mas se você ainda não veio, venha, porque Jesus Cristo, Ele está vindo. A palavra do Senhor está se cumprindo. A palavra do Senhor vai se cumprir. E a palavra do Senhor, muitas coisas já aconteceram, já se cumpriu. E Jesus fala que breve Ele virá em sua palavra. A palavra vai dizer que em breve Ele virá. E virá buscar um povo, aquele que recebeu a vida de Cristo em si. Porque Jesus vai ressuscitar os que estão mortos para a vida eterna. E os que já estão vivos, eles vão ser o quê? Levado com Cristo. Porque ele já tem a vida eterna. Todo aquele que aceita Jesus e não for passar pela segunda morte já tem a vida eterna. Então, meu amado, nessa noite, não demores a se achegar a Jesus Cristo. Porque Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida enviada do Pai. Não perca tempo. Não desperdice a sua vida no mundo. Porque no mundo o que há sofrimento é dor, tristeza, fracasso, derrota. Mas Jesus Cristo, Ele tem a vida eterna, a salvação eterna. Mesmo que a gente possa sofrer nessa terra com Cristo, mas sabemos que nós temos o principal, que é Ele em nossas vidas. Quão triste é morrer sem Jesus. Porque só temos chance enquanto temos vida. Depois que os nossos olhos se fecham eternamente, não tem como ir para a presença de Deus, não tem como se achegar a Deus, não tem como pedir perdão a Deus, não tem como sermos perdoados. Só existe uma chance, e essa é em vida. Que você nessa noite venha para os caminhos de Jesus, venha para a vida eterna. Venha para a salvação eterna, que é Jesus Cristo, e não demore, porque Cristo está voltando. Senhor Jesus, que essa palavra nessa noite ache um coração disposto a receber. Senhor, os que estão ouvindo e o que ainda irá me ouvir, que o Senhor possa libertar, transformar, e que o Senhor possa suprir as necessidades deles. Em nome de Jesus, que haja salvação, libertação e convenção. No nome de Jesus Cristo, que teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor, para todos sempre.